Oi, meu nome é Reniel, sejam todos bem-vindos ao canal A2. Hoje vamos falar desse livro polêmico, controverso, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. De antemão, gostaria de falar que eu gostei muito da leitura, muito interessante, né, a obra. Acho que faz jus não só a toda a fama que ela tem, né, mas eu acho que coloca ela num lugar interessante na literatura. E eu acho que é importante que todos leiam, né, para tirar sua própria opinião, para conhecer, né, para saber quem que é Holden Caulfield. E antes de a gente começar a falar, gostaria de deixar aqueles recados básicos, né, de você, se é novo por aqui, se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha, comentar o que você acha do livro, o que você acha dessa obra, compartilhar com seus amigos, é muito importante, né, para o nosso trabalho chegar a mais pessoas. E convido também a vocês a conhecerem a nossa página no Instagram, o @a.2. Bom, essa obra aqui é uma obra muito famosa, não só pela história em si, mas pelos acontecimentos que a envolvem, né? O assassinato de John Lennon, o assassino John Lennon justificou o seu ato pelo livro. Falou que se alguém quisesse saber, né, o motivo do assassinato, bastava ler esse livro aqui que saberia. Então, obviamente que isso gerou alguma comoção, uma publicidade em torno desse livro. E o Salinger ficou até conhecido, né, como autor de uma obra só, apesar de produzir várias outras coisas. E essa fama, né, de certa forma, acaba criando uma expectativa, pelo menos criou em mim uma expectativa de muita violência no livro. E eu acho que conforme eu fui lendo nessa história, eu fui me chocando com, na verdade, com o oposto. Apesar de ter uma violência, apesar de ter uma certa crítica, uma ironia muito ácida sobre a sociedade norte-americana, me impactou no sentido oposto, né? Eu esperava uma violência sangrenta, né, visual, e foi o oposto, né? Foi uma violência quase que institucional, de certa forma. E bom, quem que é Holden Caulfield? Holden é um jovem de 17 anos que está prestes a tomar uma bomba, né, e ser expulso do colégio que ele estuda, mais uma bomba, e ele não quer, né, se encontrar com seus pais com essa notícia, ele está um pouco angustiado com essa notícia, e ele decide então ir para Nova York, que é a cidade que ele mora, e dar uma volta por lá durante o final de semana, enquanto ainda tem uns dias antes do fatídico noticiamento, né, da sua bomba. Então a gente vai acompanhar aqui esse jovem durante alguns dias, cerca de 3 ou 4 dias, se eu não me engano, andando, perambulando pela cidade de Nova York durante a noite, bebendo, fumando, se envolvendo com prostitutas, com cafetões, buscando passar o tempo de certa forma. E são esses acontecimentos que a gente vai ver, né? Então não há um grande acontecimento. Há sim acontecimentos dramáticos de certa forma, acontecimentos que chocam, e eu acho que o começo do livro, né, é até um pouco mais violento do que a sua parte final, né? Quando ele está lá no colégio, que é aqueles colégios de como se fosse um internato, que o jovem passa lá o ano estudando nesse espaço, junto com outros jovens, e lá a gente conhece um pouco dessa dinâmica dele. E logo no começo a gente tem uma impressão assim de que todas as pessoas, né, que estão à volta do Holden são cretinos. São pessoas falsas, mentirosas, asquerosas, né? Então a gente vai criando um sentimento de ânsia, de repugnância diante desse espaço, diante dessas pessoas. E é importante a gente lembrar que o Holden, né, ele é filho de uma família da classe média alta, filho de um advogado, um profissional liberal, e ele usufrui, né, de muitos privilégios, é abastado financeiramente, ele deixa isso bem claro a todo momento, que ele tem dinheiro, ele gasta muito dinheiro a todo momento, e ele tem esse sentimento de asco com as pessoas que o rodeiam. Então a gente vai criando no começo do livro uma certa, como que a gente pode dizer, um certo distanciamento, né, o que pode gerar essa interpretação de jovem de rebelde sem causa, né, que
aquela rebeldia sem causa do jovem, né, dos 15 aos 17 anos. E eu acho que é aqui que está a chave da questão, né? Eu acho que esse livro ele é muito perigoso, de certa forma, porque ele pode justificar, né, muitas atitudes inconsequentes, de certa forma, por parte de jovens, por parte de meninos brancos que foram privados dos seus desejos, que estão insatisfeitos, né, com a sua vida. Mas eu acho que o Salinger vem mostrar como que esse jovem problemático ele surge, né, na sociedade, principalmente na sociedade norte-americana, que nesse contexto histórico aqui, né, pós Segunda Guerra Mundial, pregava muito um estilo americano de se viver, um American Way of Life. Então ele vem mostrar o outro lado, de certa forma, dessa moeda, desse estilo de vida. E o que eu sinto é que há, né, entre esse jovem e os adultos que o rodeiam, uma comunicação extremamente violenta por parte dos adultos. Então, o Salinger, de certa forma, e através da sua escrita, também o estilo de escrita que ele coloca, que é uma escrita que, se eu não me engano, me lembra muito um fluxo de consciência, né? Então a gente acompanha os pensamentos desse sujeito. Então o Salinger chama atenção para essa fase da vida que é a juventude. Não é só uma fase de transição da criança tutorada, né, para a fase do adulto autônomo, independente. Não, acho que a juventude é um espaço, é um momento de formação desse sujeito, e ele carrega, né, obviamente, muitos traumas dessa infância. Então, através desse pensamento, desse fluxo de consciência, do pensamento dele, a gente vai vendo como que funciona nessa complexidade da mente do jovem, né? O jovem que é um ser humano, que tem sentimentos, que tem angústias, que tem dores, que tem desejos, e deixa muito claro essa questão do desejo, né? De querer fazer alguma coisa porque quer. E o jovem, ele é muito contraditório, né? Às vezes ele quer fazer alguma coisa e quando ele chega lá na hora de fazer, ele perde essa vontade, ele recua. Mas eu acho que o Salinger vai mostrar exatamente como que é complexo, né, ser jovem, né, principalmente nesse contexto da modernidade. Então, o que eu sinto é que o Holden Caulfield, ele tem um asco contra uma falsidade, né, que a sociedade americana produz. Então ele fala, por exemplo, muito do cinema, que ele detesta o cinema, que o cinema é uma arte falsa, uma arte de menor valor. E, obviamente, a gente tem que contextualizar, né? Mas o que é o cinema, se não um dos principais meios de propaganda do estilo de vida americano, né? Ou do estilo de vida que a América quer vender para o mundo. Então ele critica muito essa falsidade americana. Então, o que eu sinto é que ele vem mostrar por que o jovem ele é tão problemático, né? E aí tem, por exemplo, as instituições escolares, né? A violência que não é sangrenta, de certa forma, mas vai mostrar como que a violência está institucionalizada dentro desses locais educacionais, por exemplo. Então, tanto o bullying, né? Ele vai falar do bullying, dessas violências entre os amigos, ele vai falar sobre o assédio também, que existe. Então, ele fala muito sobre pessoas assediando outras pessoas nesses espaços, e isso de aluno para aluno, mas também de mentor, né, de professor, daquelas pessoas que deviam instruir com essas pessoas mais jovens. Então a gente tem aqui espaços extremamente problemáticos que vão afetar a personalidade, o comportamento desses jovens. Então não é simplesmente um jovem que não tem causa, não é um rebelde sem causa, mas é um rebelde por conta daquilo que ele vai atravessando, né, das privações que ele atravessa, das opressões que ele atravessa, das violências que ele é submetido, e o tanto que é complexo, né? Porque mesmo sendo violentado, ele se coloca numa posição muitas vezes de não saber que aquilo é uma violência, ou até mesmo de desconfiar que ele tem inventado aquilo na cabeça dele. Então eu senti assim na primeira metade do livro
uma violência muito simbólica através das escolas, através desse bullying generalizado que ocorre e o tanto que isso de certa forma, uma reverberação da própria sociedade, que é carregada, né, de opressões também. Então ele tem nessa primeira fase do livro momentos bem conturbados, né, de briga, de violência com os amigos. Uma hora ele vai encontrar uma prostituta e um cafetão, vai ter um momento bem tenso ali de briga também. Mas são esses acontecimentos, são acontecimentos assim não catastróficos, né, mas são pequenos acontecimentos que vão levando ele nessa viagem, quase que uma peregrinação de volta a casa. E aí a gente vai vendo assim, esse desgaste mental dele também, vamos acompanhando, de certa forma, esse peso, essa angústia que ele vai sentindo, o aumento, né, dessa carga emocional. Né? Então, cada capítulo são acontecimentos e mais acontecimentos e uma certa dificuldade de diálogo também, né? Tanto que ele não consegue se comunicar direito com as pessoas, o tanto que é difícil ele estabelecer uma conexão verdadeira, e ele vai estabelecer isso justamente com a sua irmã mais nova, né? E vai mostrar assim que talvez as pessoas ainda mais jovens, as pessoas que não foram de certa forma traumatizadas, elas têm aí uma sabedoria, um jeito especial de lidar com a vida. E ele vai passar isso exatamente pela imagem da irmã. E numa conversa com a irmã dele, ele vai falar sobre o sonho dele, o que ele gostaria de ser quando adulto. Ela pergunta para ele, fala assim, Holden, parece que você não gosta de nada, né? Você é insatisfeito com tudo. E ele vai falar que não, que pelo contrário, que ele gosta de bastante coisas, mas que é difícil para ele, né, pensar nisso. Mas que se ele pudesse, né, se ele tivesse essa oportunidade de escolher algo para ser, ele gostaria de ser um apanhador no campo de centeio. Um apanhador no sentido de que ele imaginava as crianças brincando num campo, e essas crianças brincavam e esse campo era perto de um abismo, né? E ele ficava, né, na fenda desse abismo para proteger, para apanhar essas crianças que viessem a cair, que viessem a morrer. E isso remete também à própria história do irmão dele. Ele tem um irmão que morre de câncer, ainda jovem, ainda criança. Então, de certa forma, é uma tentativa, né, de salvar, né, o próprio irmão, ou salvar outras crianças que ele não conseguiu salvar através do irmão. Então, assim, a gente entende, talvez, no final do livro, na parte final, a gente vai entendendo quem que é esse Holden Caulfield, que é um sujeito muito mais complexo do que a gente vê lá no começo da obra, né? E eu acho que é importante a gente atentar para um fato, né, que é o fato real do autor, o Salinger. Ele participou da Segunda Guerra Mundial e trabalhava no departamento de inteligência da guerra, né, do exército americano. Então ele tinha uma função ali de proteger os seus companheiros. E ele ficava muito angustiado com essa questão porque muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas acabaram sendo vítimas da guerra numa função que ele ali representava como o salvador, o guardião delas, né? É uma logística para evitar que as pessoas morressem em combate, em conflito, apesar da guerra, né, ser um evento assim extremamente sem sentido, de certa forma, né, ele se sentia culpado pelos seus companheiros mortos na guerra. Então talvez eu sinta isso um pouco em relação à sua própria vida, né, em questão de ser o apanhador. Enfim, eu acho que o Salinger aqui fez um trabalho muito interessante nessa obra, né? Ele coloca nesse momento um personagem que tinha pouco espaço, né, na cultura, na arte, de certa forma, o jovem, e tenta explorar, né, sua consciência, tenta explorar suas emoções, seus sentimentos, e tenta ao mesmo tempo mapear a complexidade que é ser jovem, ser humano nessa fase. Né? Como eu disse, é um livro um pouco perigoso, né, porque há alguns momentos que podem parecer justificar, né, essas atitudes irracionais do homem, mas eu acho que o Salinger ele deixa claro tanto que é necessário, primeiro, uma atenção com as crianças e com os jovens. Né? É necessário que saibamos como nos comunicar,
saibamos entender, né, como esses jovens estão passando, o que eles estão passando, exatamente para evitar, né, esse tipo de rebeldia, que às vezes parece uma rebeldia desenfreada contra tudo e contra todos. Eu acho que cada um vai conhecer um Holden, né, diferente nesse livro. É um livro muito, muito bacana. E o Holden fala, né, que ele é bem mentiroso também. Então não dá para confiar 100% no que ele está dizendo. Mas, como ele diz, contar uma história, né, é uma das melhores formas de dar sentido aos acontecimentos. Ou pelo menos eu senti isso, de certa forma. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse livro, o que vocês acham do Holden. Se vocês já leram, sem vontade de ler. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no nosso canal. E a gente se encontra semana que vem com outro vídeo, com outra resenha sobre arte, sobre tudo que nos interessa. Um grande abraço e até mais.